Bom, partindo, assim, eu acho que a gente tem que partir primeiro para uma descrição, né, do são as terras raras, para que ela está sendo usada e por que nesse momento ela está tão reivindicada. Eu acho que já pensando, então, a um uso contemporâneo, né, ao que nós, enquanto humanidade, também estamos desejando e usando. Você poderia falar um pouco, então, sobre os usos, para que ela serve, né? As terras raras e o que ela é. Certo. Bem, também vou buscar ser o mais resumido possível, porque esse tema sempre se repete quando fala de terras raras. Sempre fala assim, para que são as terras raras? Você fala de ferro, todo mundo sabe para que que serve o ferro, né? Mas a característica que existe especial nesse conjunto de elementos que deram dor de cabeça para quem fez a tabela periódica, né? Mendeleev, que eles não se encaixam dentro, né? Você tem que tirar uma fileira, né? Esses elementos, eles não são terras e não são raras, eles são metais, eles estão em toda a superfície, terrestre, entretanto, são muito difíceis de serem retirados. E uma das características importantes que eles têm, além de várias outras, mas eu vou chamar a atenção de uma, é a alta capacidade de magnetização. Eles conseguem se magnetizar de maneira permanente, muito fortemente, e também, em alguns casos, principalmente os mais pesados, conseguem também, inclusive, se manter magnetizados em altas temperaturas, porque a tendência, quando a temperatura aumenta, é você perder a magnetização que foi imprimida no elemento que faz o ímã. Então, como eles conseguem gerar um campo eletromagnético, né, muito forte, eles conseguem, então, com isso, montar peças pequenas. Então, os terras raras foram parte dos processos iniciais de miniaturização. Então, tudo que tem a ver hoje com componentes eletrônicos tem uma certa quantidade de terras raras. Entretanto, essa quantidade não é tão grande. Ela passa a ser necessária em volumes maiores quando ela não é utilizada apenas para miniaturização, ou seja, pequenos ímãs para, por exemplo, gerar mini capacitores e coisas assim em celulares e coisas assim, que aí a gente acaba tendo coisa de gramas, né? Miligramas, né? De terras raras. Ela passa a se tornar importante por um fenômeno na física, que é a de que o magnetismo em movimento, né? Ele gera eletricidade. A eletricidade correndo, né? Ela gera magnetismo. Então, um e outro. Ou seja, um campo elétrico, se você está perto de um conjunto de ímãs, pode gerar movimento desses ímãs. E vice-versa, o movimento dos ímãs gera eletricidade. Então, exemplos: uma turbina eólica ou uma turbina de hidrelétrica, ela tem algo que faz girar aquela turbina, no caso, ou a água ou o ar, e essa turbina girando são ímãs que estão ali, e nesse movimento, esses ímãs estão gerando eletricidade, então estão convertendo energia que está vindo potencial para uma energia elétrica. Então, vice-versa também, você tem energia fluindo, você consegue fazer um motor elétrico girar através, por exemplo, da bobina, né? Então, você tem esses dois fenômenos aí, tanto para motores elétricos como para geração de eletricidade. Só que aí precisa de pesos, massas maiores, né, quantidades maiores de magnetismo, porque quando você fala de locomover um carro, né, elétrico, não tem cabimento você fazer isso com os ímãs naturais que a gente encontra, que são muito pesados, que é o que está na nossa memória de quem é mais velho, aqueles ímãs grandes, negros e pesados, e você precisa de ímãs leves e altamente potentes em termos de magnetismo. Então, esses são um campo de usos e o outro é no campo militar. Então, são muito utilizados para as armas dessa nova forma de se fazer guerra, né? Drones, os mísseis balísticos, né? Todos esses necessitam de campos eletromagnéticos muito fortes e os terraçados são usados em grande quantidade. Tem mísseis que você usa centenas de quilos assim, de terras raras para poder fazer com que ele possa funcionar. Então, são esses um pouco a natureza desses materiais. Existem outras características, mas essas elas se destacam.
Obrigada, Daniel. Eu vou passar agora para Marina Bedran, uma das editoras da revista, Rosa. Oi, Daniel, obrigada. Mudando um pouquinho só assim a conversa para um contexto mais histórico, sociopolítico, para a gente entender, você podia nos contar um pouquinho assim, quando e como se descobriu as terras raras aí no sul de Minas e por que que essa região tem se tornado tão importante agora, né, no contexto nacional e global? E outra coisa, porque a mineração, assim, você podia explicar para a gente um pouco melhor, é um tipo de mineração muito particular. Então, de que maneira a mineração das terras raras em Minas Gerais, particularmente, que é a região, obviamente, histórica da mineração no Brasil, mas como que os processos né, extrativistas agora se diferenciam daquela primeira fase de mineração colonial, né, de extrativismo, e depois do século XX, com as empresas multinacionais, com o estabelecimento dessas empresas por toda Minas, que tiveram muitas consequências nacionais, né? Então, contar um pouquinho para a gente dessa descoberta e de como, o que que muda, o que que é particular, né, sobre as terras raras nesse momento, da mineração. Certo. Então, nós estamos numa região que a gente chama de Planalto Vulcânico do sul de Minas Gerais, ou Planalto Vulcânico de Poços de Caldas, que é uma gigantesca cratera que, na verdade, eram vários, que em um determinado momento houve um assentamento de um conjunto e gerou cratera, e essa proteção geológica gerou uma série de especificidades no interior, né? Nós estamos numa beirada, a outra beirada está lá na serra que sai de Poços de Caldas para Águas da Prata, outra está lá na Serra do Caracol, em Andradas, enfim, é um muito grande essa cratera, com uma região protegida que tem fauna e flora muito especiais e tem características muito especiais por essa atividade vulcânica que ocorreu, mas mais do que isso, além da atividade vulcânica, o fato dela ter ficado muito preservada pela nossa altura e por essa proteção em volta, que fez com que ficasse aqui esse nosso terroir, esse nosso tipo de terra que é muito característico, né? E então nós somos mata atlântica, ombrófila, de altitude e vulcânica. Então, uma série de especificidades e aqui há, na nossa terra, é uma terra já relativamente ácida, né? Bastante ácida para o normal, e ela tem elementos metálicos pesados, não só terras raras, como também tório, urânio, zircônio e tudo mais. Então aqui era um lugar que já chamava a atenção com a mineração antes da criação da indústria nuclear do Brasil, que depois de ser a indústria inicial, que se chamava Companhia de Minas, se eu não me engano, eu não lembro, a Companhia do Brasil, eu esqueci o nome, depois se transformou em Nuclebras, depois se transformou em Indústria Nuclear do Brasil, e essa mineração ela foi um orgulho nacional, ligado muito à ditadura militar. Então foi feito a toque de caixa sem refletir sobre o local. Não é uma área muito propícia. Nós somos aqui o maior a céu aberto de urânio do planeta Terra, porque no geral o urânio ele é feito para baixo por túneis, né? Essa aqui ela é a céu aberto. Para vocês terem uma noção, só de rejeito aqui nós temos 100 milhões de toneladas de rejeito, que vai de metais pesados, pirita, metais radioativos, materiais radioativos, uma série de coisas. E muito se cogitou, inclusive, aqui ser um repositório nacional de rejeitos radioativos. Tentaram trazer de São Paulo, trouxeram na década de 90, na ordem de 15 mil toneladas de torta 2 mesotólio. Então, nós temos aqui uma reserva de material radioativo. Mas eu queria só trazer esse traço porque há 40 anos atrás estávamos exatamente no mesmo entusiasmo que nós estamos hoje pela fronteira da nova energia, né? Ali estávamos todos celebrando que Caldas exporta urânio para o Brasil, exporta urânio para o mundo. Nossas lixeiras estavam escrito, né? Caldas exporta urânio para o Brasil, que era a nova energia, era o futuro, né? Os Jetsons, aquela bateria nuclear, tudo isso era fantástico e maravilhoso, mas que também tinha um interesse militar. Exatamente o que está acontecendo agora. A revolução energética verde e o interesse militar.
E também a mineração de granito, né? Aqui foi detectado, então, aqui já tinha uma família tradicional, que é a Toni, que tem exploração já antiga de argila refratária, e eles identificaram que poderia haver coisas de interesse por esse histórico. Então, japoneses vieram aqui e identificaram uma quantidade bastante densa e fácil, entre aspas, de extrair de terras raras. Então, a gente pode dizer que as terras raras foram descobertas aqui na década de 90 por esse conjunto de pesquisadores japoneses. Não chamou tanta atenção na época, mas já ficou o alerta de que ali poderia haver algo de interesse, né? Porque foi nessa época que na China, já em 92, já estava dizendo que o futuro estava dependendo das terras raras. Então, eles já orientaram, né? Acho que era o Deng Xiaoping, eu não lembro o nome certinho, mas que já estava orientando que as terras raras eram centrais. Então, havia esse interesse futuro, e isso foi é, postergando, postergando, até que nós chegamos agora no momento em que temos 4 empresas australianas fazendo aqui, demonstrando interesse na nossa mineração. Bem, isso com relação à nossa região. Então, essa argila, o pessoal chama de argila iônica, ela permite a extração de terras raras com métodos parecidos com o do sul da China. Terras raras, existem dois grandes métodos de extração. Um é de rocha e o outro é da argila iônica. O de rocha gera no seu processo de moagem e lixiviação rejeitos radioativos. O de argila iônica já não tanto. Então a quantidade é muito baixa de radioatividade, não se fala de radioatividade, e ela é, digamos assim, mais fácil de acontecer. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre o processo de mineração. O que que acontece de novidade, né, que nós estamos tendo, né? Com os crimes, né, de Brumadinho, Mariana, com um sentimento negativo que a mineração foi ganhando, tudo que envolve barragens foi tendo um grande peso. Então a gente vê a própria Alcoa aqui perto está começando a sair da barragem para tentar fazer a seco, e veio então uma nova jogada de marketing geral das empresas, que é falar da mineração verde. A mineração sem explosão, a mineração sem barragem, a mineração verde e que vai contribuir com a transição energética. Essa fase nova que nós temos, ela faz, e eu não sei se eu estou equivocado ou não, mas eu estou sentindo isso aqui, pelo menos, que quem se aproxima para o processo de licenciamento ambiental são pequenas empresas. E isso é algo muito diferente, porque o que parece é que elas têm uma expertise da legislação brasileira, nos processos de comunicação, de cooptação junto à comunidade, de trabalho, criar a Casa Meteórica, a Casa Virides, trabalho com a população. Eles são focados muito nisso, nos processos de cooptação dos poderes regionais, mas eles, mesmo pequenos, já têm o capital aberto. Então, uma característica que eu diria é que, como os terras raras, existe uma cobiça geopolítica muito grande em cima deles, e a corrida está muito rápida. Está pior que Bitcoin, o tanto que fica oscilando o preço dos terras raras. Foi só a China dizendo dia 4 de abril, 3 de abril, o Trump botou as sanções. Dia 4 de abril, a China bloqueou o processo de saída de terras raras, que já tinha bloqueado faz tempo, mas agora para imã também. Teve um crescimento, acho que de 20% do valor dos terras raras. Então, isso ficou variando o tempo inteiro. Essas pequenas empresas têm capital aberto, ou seja, estão prontas para serem assumidas por quem vai operar, que aí sim vão ser tradicionais. Eles não assumem isso, mas é muito difícil que não seja. Pra você ter noção, as duas empresas que estão mais avançadas aqui na região no licenciamento ambiental, Viridis e Meteoric, as duas têm capital de 100, 150 mil reais, 20 mil dólares. Não tem nem cabimento o tamanho que elas têm. Mas é porque elas vêm e se oferecem. A grande dúvida é nisso que está acontecendo. Acho que essas tarifas do Trump 50% tem muita cortina de fumaça de Bolsonaro no meio, porque acabou de ter o BRICS. Acabou de ter o BRICS. Essas tarifas de 50% veio logo depois. Quem é a grande empresa com capacidade de operação que vai vir? Ela é da OTAN ou ela é da China? Essa que é a grande questão que está em debate, digamos assim, no nível da geopolítica internacional. Tirando a propaganda das empresas, fala-se que seria possível aqui a nossa região prover de 10 a 20% da demanda de terras raras no mundo.
tem muita propaganda envolvida porque também tem muita coisa de buscar os acionistas. Então, eu não consigo também validar e dar certeza desses valores. Mas eu diria isso. Hoje, as empresas elas vêm conhecendo muito bem os processos de participação, os processos de licenciamento, os processos de envolvimento da comunidade, uma lógica limpa, leve, eles têm muita consciência das resistências e da forma como se dá a resistência à mineração. E, no mais, eles fazem o que eles sempre fazem, que é deslegitimar qualquer um que seja do campo ambiental. Mas eu diria que a gente tem essas novidades. Não estamos falando de Brasil aqui. Daniel, só para, no mesmo assunto, para você complementar um pouquinho como que se dá a extração, que é uma coisa que você sabe explicar muito bem, e diferenciar essas duas formas de extração e por que que uma foi abandonada por essa mais verde, o que significa ser mais verde. Na verdade, os dois métodos que eu falei estão sendo abandonados. Estão surgindo outros, né? Então, eu esqueci até de falar uma coisa importante. Nessa corrida com relação às terras raras, o próprio campo ambientalista percebe também, no contexto mundial, que falar de transição energética, né, transição para uma ecologia, né, uma energia ecológica, uma transição ecológica, com alta base de mineração, não tem uma certa contradição. Então, a WEG, por exemplo, está desenvolvendo agora motores que conseguem, por indução, funcionar sem a necessidade de ímãs, por exemplo. Está avançando muito a questão da reciclagem de ímãs. Tá, nossa, tá bombando isso de reciclagem de ímãs. Está aparecendo formas de extração dos terras raras da mineração por eletrocinética magnética, que tem sido a orientação na China. Então, eu não diria que uma das duas está sendo abandonada. A de rocha, ela precisa de maior temperatura, mais acidez, né, nos líquidos para poder fazer lixiviação, além de explosivo, moagem, né, trepidação e tudo mais, para você começar o processo de extração. Ele é muito mais agressivo, e por ser agressivo o ataque ácido, os rejeitos radioativos são significativos. Mas eles não foram abandonados, né? A Austrália agora está começando em rocha. Existem agora mineradoras consolidadas aproveitando os rejeitos. Por exemplo, mina de ouro, que tem um rejeito grande, está começando a fazer em alguns lugares do mundo extração de rocha. Os impactos ambientais são gigantescos. Esse outro campo, e aí eu entro onde você queria, esse outro campo, que é o de argila iônica, ele também tem um impacto gigantesco numa forma mais conhecida, que é o que se chama de lixiviação in situ, que é essa que ficou mais conhecida no sul da China, que gera impactos ambientais absurdos também, apesar de ser argila, apesar de não haver explosão, etc. Por quê? Basicamente, o que eles fazem? Como tudo tem que ser lixiviado, para não fazer um trabalho louco, que é escavar, retirar isso aí e devolver, que é o que está se pretendendo para a nossa região, eles não fazem isso. Eles colocam, injetam ácido, né? Ácido sulfúrico no geral, com sais, no caso, muitas vezes é o sulfato de amônia, que é o que rende mais, mas pode ser sulfato de magnésia também. Você injeta na própria terra. E por gravidade, enfim, isso vai e gera bacias ácidas, negras, que geram desertificação tremenda. É uma água que acaba, gera desertos gigantescos, que é o que a gente vê no sul, da China, principalmente com relação à mineração ilegal. E aí daí que vieram as últimas políticas na China recentes, 2022 principalmente, mas também 2024, políticas que estão praticamente encerrando essa era da lixiviação com sulfato de amônia. O que que acontece quando vem o pessoal para cá? Eles falam: nós não vamos usar o método da China, vamos usar um método patenteado que não é lixiviação in situ, mas é o mesmo princípio. É a lixiviação com sulfato de amônia por ciclo fechado. E aí o que que significa isso? Retira-se toda a argila de uma cava de 40 a 60 metros de profundidade, ela vai para uma unidade de tratamento de minério, lá é feito o ataque químico e depois busca-se recuperar uma parte desse sulfato de amônia, né, desse ácido, dessa solução ácida, de volta para o início do ciclo. Mas uma parte fica na argila, eles fazem lavagens,
com água e depois botam para secar, tentam comprimir, pressionar e devolvem para a cava, no sistema chamado backfill, sendo que, no geral, o backfill é feito para processos físicos, não processos químicos. Backfill é feito em outros tipos de mineração para devolver a terra ao local para manter a estrutura da mina, normalmente. Aqui eles estão dizendo que a argila não é um rejeito, está voltando para a cava para recuperar a área, sendo que ela foi tratada quimicamente e ela tem restos aí de amônia. A grande questão é que esse método, que a gente também chama de método Aclara, ele não foi testado suficientemente. Ele não está em funcionamento no planeta ainda. Então, e é muito estranho a China estar fazendo um grande processo de migração e alteração de tecnologias e não querer adotar esse. Por isso que a gente tem essa desconfiança do mais do mesmo. Então, essas quatro empresas que estão aqui, as duas que já estão mais avançadas no licenciamento, que é a Viridis e a Meteoric, ambas, coincidentemente, querem processar aqui 5 milhões de toneladas de argila por ano. Ambas querem usar o processo de estiviação de circuito fechado, método Aclara, e ambas têm o mesmo retorno esperado. É uma coincidência muito estranha que a gente tem visto aí, e vemos também algumas empresas de consultoria que estão ligadas às duas nesse processo, né? Então a gente não sabe como é que está o controle acionista, acionário ou acionista por trás. Então tudo isso nos faz crer que não há uma compreensão muito grande sobre esse processo. Para vocês terem uma ideia, desde que eu tenho dialogado com essas empresas, elas alteraram inúmeras vezes com as críticas que nós fomos fazendo o seu processo. Antes você passar só em 2 tanques de água, depois virou 3 tanques de água, agora são 4 tanques de água que vão ser usados. Antes dizia que voltava mais fértil do que tinha ido, porque sulfato de amônio é utilizado em fertilizantes químicos, o que é uma idiotice, porque o fertilizante só fixa por causa da matéria orgânica. Então ali é estéril, então não tem cabimento isso, então é altamente tóxico. Aí começaram a falar que iam comprimir, compactar, uma coisa sui generis, porque aí você está gerando uma espécie de uma rocha, uma laje gigantesca que não vai permitir a permeabilidade e pode gerar também desertos para a recomposição da área. Então é uma coisa contraditória, uma atrás da outra. Onde teve-se a origem desse método, a Clara, é a empresa Clara, que tem o interesse em tentar fazer mineração de terras raras aqui no Brasil, mas a origem deles é lá no Chile. Ela é uma empresa canadense, lá no Chile, em Penco. Ela está já há 5 anos tentando licenciamento ambiental. E a última notícia que nós tivemos agora, 3 meses atrás, é que o poder público municipal, executivo, se juntaram e disseram que não querem mais saber desse negócio aí. Então, assim, nós não. Então, experiência o suficiente como a gente tem no ouro, no ferro, no alumínio, não é um método consolidado de extração. E o entendimento ele não é amplo ainda, até que a gente vê que eles modificam. Às vezes eles falam que um vai dar 1,5 kg por tonelada lixiviada, às vezes eles falam 3 quilos por tonelada lixiviada, né? Hoje está em 1,5 kg, né? Daniel, eu vou dar um pulo aqui para perguntar uma questão, porque eu acho que a população dessas cidades mencionadas, do sul de Minas, elas estão envolvidas de forma diferente, né? Tem uma parte da população de Poços que está muito desinformada, para não dizer alienada, em relação a essa extração. Eu acho que em Caldas, muito devido à sua atuação, o pessoal está muito mais mobilizado. Talvez em Águas da Prata, a gente vê também alguma mobilização. Mas eu queria perguntar como que dá autorização para sondagem e para extração? Porque mesmo aqui na região, eu estou próxima à fronteira com Águas da Prata. Às vezes a gente vê uma movimentação de uns caminhões novos, eu acho que provavelmente eles estão fazendo sondagem, e é o que também a população da comunidade tem dito, e tem dito com informações muito frescas, assim. Por exemplo, alunos da escola pública de Poços que estão tendo aula sobre a extração e como ela vai trazer progresso para a cidade de um modo menos agressivo possível ao meio ambiente. Então,
eu perguntei, por exemplo, quem está dando essas aulas não é ninguém relacionado à escola e nem à prefeitura, são pessoas da própria empresa, né? Então, tem uma educação sendo feita, né? Porque me parece um projeto de longo prazo. Mas a minha pergunta é a quem recorrer, assim, né? Porque eu também vejo uma movimentação de abaixo-assinado, é numa instância municipal, estadual, numa instância federal. Quem tem autorização de fazer a sondagem e a extração? De onde começa e a quem recorrer? Olha, assim, sendo bem sincero, assim, o que pode segurar um processo de mineração desse tamanho é só a comunidade local, que nós somos zona de sacrifício. Quando você está matando bezerro, né, nas idades antigas aí, pré-medievais, para poder botar sangue e resolver a sua safra, o, é pro bem de todo mundo aquele bezerro está sendo sacrificado. O único que pode tentar se livrar disso é o próprio bezerro gritar muito alto, né? E é o que nós temos aqui, infelizmente, né? Nós temos uma longa caminhada nos embates com a mineração, temos grandes vitórias, né? Chegando até o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, nesse caso, está havendo uma convergência de interesses muito grande e um olhar para o nosso local como zona de sacrifício. Então, o que que a gente percebe? Talvez ao contrário, do que você tenha dito, né? ah, eles tentam andar o mais rápido possível e dar o sentimento de que está tudo consolidado. Essa é parte da estratégia, de que não tem jeito, para despertar essa coisa da síndrome de Estocolmo, né? De você dizer assim, vai ser, então que venha, venha o que vier, né? A nossa estratégia é dizer assim, não, ainda há etapas, né? Agora, eu posso contar para vocês um pouquinho dos meandros, né? A gente tem dois grandes campos que têm várias contradições entre si, e o histórico no Brasil tem gerado muitos problemas, principalmente Minas Gerais, que é o nosso estado aqui, que infelizmente tem tradição na mineração, que é por um lado, existe o direito minerário e, por outro lado, existe o direito ambiental. Isso envolve, na prática, dois processos administrativos. Um processo que é de você adquirir o que é chamado de concessão do direito de lavra, e o outro é o processo de licenciamento ambiental. Essa confusão ela é grande pelas próprias empresas. A gente já está acostumado, a gente não cai mais nessa, mas a população muitas vezes não percebe. No direito minerário é fato consumado, porque ela parte da seguinte premissa: o subsolo é responsabilidade da União. Ponto. Então, a partir daí, qualquer pessoa que está em cima, ela não é proprietária do minério que está lá embaixo. Então, você vê, por exemplo, Poços de Caldas, Andradas, Águas da Prata, tá toda ela já com direitos de minerar. A nossa igreja principal tem direito minerário lá embaixo para ser minerado. Isso é dado. Só que a empresa tenta usar isso muitas vezes como sendo um fato. Olha, eu já tenho a cessão, eu já tenho direito, eu já posso minerar. Não. Essa é uma das etapas. E ela é uma etapa que é um processo que se dá junto à Agência Nacional de Mineração, que é relativamente simples, não é tão complexo. E ela envolve polígonos, áreas grandes, sem identificar onde dessa área que você ganhou o direito, você vai minerar. Porque existe uma relação da empresa com o governo federal de não expor quais são os locais que há maior viabilidade econômica, que são esses relatórios de resultados econômicos que eles apresentam apenas para a Agência Nacional de Mineração e é segredo comercial, digamos assim. Bem, a hora que isso vem à tona é quando passa-se do direito minerário para o direito ambiental. O direito ambiental é a hora que você vai ter outro processo administrativo que leva em consideração a realidade que se dá sobre o solo. Aí você tem a existência das áreas de proteção permanente, das unidades de conservação, de territórios, comunidades tradicionais, de zonas urbanas, e de zonas de alta importância. Enfim, uma série de questões que têm a ver com a realidade de ocupação desse solo. É aí que o bicho pega. Então, por isso que eu falo que quando acontece o processo de licenciamento ambiental, muitas vezes, na hora que o município é instado a
dá a sua certidão de uso e localização, que é a única manifestação que o município faz formalmente, as empresas sempre dizem, não, mas a gente já tem o direito de lavra, aqui é só uma questão burocrática, não é nada, vocês estão apenas atestando que está com a legalidade. Mas isso não é verdade, porque ao mesmo tempo tem a ver com o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, que é o que vai dar um parecer favorável ou não, e depois o prefeito vai emitir. Então, se há mobilização no local, é possível fazer pressão dos poderes municipais, principalmente o executivo, por exemplo, de buscar negociar a concessão dessa certidão de uso e localização do solo. Caldas já entregou para a Meteoric, a Poços já entregou para a Virides. Entretanto, esse abaixo-assinado que você falou, ele vai no sentido de pedir que o prefeito escute a população e reveja o seu ato, porque todo ato administrativo do Poder Executivo, ele é sujeito à autotutela. Então, é possível você revogar ou suspender uma certidão de localização e fazer um processo de consulta. Então, havendo mobilização e tornando-se impopular determinado aspecto com relação a essa mineração, é possível você gerar mecanismos de negociação. Pois bem, nós temos um problema temporal. O nosso problema temporal é o seguinte: essas duas atividades de mineração, elas vão ter o pico do bônus durante o processo eleitoral municipal e o ônus vai começar depois, já nas próximas gestões, daqui a 6, 7, 8 anos que vão começar os impactos a vir. Por que que eu falo que tem o pico do bônus? Porque a época de construção da unidade de tratamento de minério que absorve uma mão de obra muito grande durante 10 meses, mais ou menos, vai cair justamente durante o processo eleitoral. Então, você vai ter, tipo, 1.000 empregos diretos durante esse processo de construção, em Poços e outros 1.000 em Caldas. Mas depois, na operação, nós vamos ter 170, 180 empregos diretos. Então, muito pouco se a gente compara com a Alcoa, que minera 500 mil toneladas e tem 600 trabalhadores. Essa aí vai ter 180 trabalhadores e vai explorar 10 vezes mais, vai explorar 5 milhões de toneladas que vão acontecer. Então, aonde recorrer? Nós temos que recorrer neste momento, agora, a processos de mobilização da população, conscientização da população e processos de estudos, identificando as contradições, porque agora desses dois empreendimentos estão sendo avaliados para a geração do chamado parecer único pelo órgão licenciador que fica em Belo Horizonte. Normalmente era aqui em Varginha, mas vai para Belo Horizonte pela complexidade. Então, nós estamos avançando para a necessidade de estudos sinérgicos, de impactos sistêmicos. Nós não estamos falando de 5 milhões, 5 milhões, estamos falando de 10 milhões. E a gente vai identificando agora tecnicamente, através de laudos e pareceres, elementos que estão obscuros ou que estão muito mal feitos nas explicações, né? Então, assim, esse é um dos caminhos que a gente tem para além da mobilização popular. E o outro caminho é junto ao Ministério Público. O Ministério Público, para lidar com uma situação como essa, tem muita dificuldade, porque, por exemplo, um órgão importante que é o Compor, que é quem faz a mediação entre a empresa e o território, no geral, ela começa a atuar quando já são atingidos, ou seja, quando já aconteceu a catástrofe, então é a posteriori, mas nós estamos tentando reverter, falando de um inciso, um mecanismo que tem na política ambiental, que é da avaliação ambiental estratégica, e buscar que isso possa acontecer antes da tragédia ter ocorrido. Então, esse é um outro caminho que a gente pode estar avançando. No processo de mobilização e educação, é a percepção que os ganhos que nós estamos falando, eles não representam grande coisa em termos de desenvolvimento para o município, né? Caldas convive com mineração há muito tempo e o seu IDH não cresceu com relação ao campestre, por exemplo, que tem o mesmo tamanho e investiu no café. Porque o café se mantém, ele vai com várias safras e tudo mais, e também é uma commodity, só que é uma commodity ambientalmente muito mais tranquila. Então, o elemento central nisso tudo é o tempo. A empresa tem pressa. Nós precisamos ganhar tempo. É disso que nós estamos falando. Porque o tempo faz com que as pessoas compreendam melhor, como aconteceu em Penco, no Chile, do que se trata esse processo de mineração. Muito obrigada, Daniel. Eu passo então para a Luciana Bauer, que faz a próxima pergunta.
Ai, que bom que passou para mim, porque eu estou super entusiasmada com essa conversa e já coloco o Jusclima à disposição gratuitamente para fazer toda a análise climática, porque a gente acabou de ter na semana passada uma decisão importantíssima da Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que a política climática é cogente para toda política pública e mais ainda para a mineração. Então, o Jusclima está à disposição de você aí nessa Maravilha. batalha, tá? Ah, duas pequeníssimas perguntas introdutórias para entender um pouco melhor. Eu tenho analisado que existe uma grande bolha das empresas de lítio, porque de 2020 a 2022 aumentou 900% a commodity. Tanto que no mundo tem mais ou menos 300 empresas e tem menos de 200 minas de lítio no mundo. O quanto o Brasil e especificamente Minas Gerais estariam suscetíveis a essa bolha? Porque o que me parece, existe esse avanço da empresa, mas para termos especulativos e quase uma pirâmide para pegar dinheiro lá fora, porque é uma economia verde, toda aquela balela que a gente ouve, do que propriamente a mineração em si. E a outra pergunta é: no mundo que corre uma corrida armamentista, e sendo o lítio e todas as terras raras muito essenciais para mísseis, e tendo a China mais ou menos 80% dessa produção, como é que eu vou fazer material bélico sem passar pela China? Ou seja, a China vai ser o grande portal do material bélico do mundo. Como é que fica o Brasil? O Brasil está suscetível a ter alguma pressão militar por ter mais ou menos 20% das terras raras? É, isso que a gente não está falando de reservas, né? Reservas são bem mais do que 20%, né? O Brasil está em segundo ou terceiro lugar de reservas conhecidas de terras raras no mundo, né? Agora, é interessante o que você está colocando, e tem um amigo que sempre está dizendo isso, eu tive agora no encontro dos BRICS também, né? Se a gente pega os países dos BRICS, agora com a entrada também do Vietnã, então você pega a Rússia, a China, a Índia, o Vietnã e o Brasil, você praticamente tem tudo de reservas, tanto do lítio como dos terras raras, desses chamados aí materiais críticos, minérios críticos, né? E fica essa dúvida mesmo. Eu também tô bastante em dúvida. Tem muita coisa de especulação, tem muito balão de ensaio, tem muita gente jogando para saber onde vai dar a liga. Porque a gente está com várias crises aí presentes, né? A ambiental, ela está por cima de todas, mas a gente está tendo ciclos, né? Se desgastando, econômicos, né? E agora surgiu esse novo petróleo aí, que é uma oportunidade para especular, é uma oportunidade para ganhar muito dinheiro nessas oscilações, tanto para cima como para baixo, né? Então, todo tipo de oscilação ela é bem-vinda. Então, toda hora que tem essa brincadeira de um grito do Trump, tem gente que está ganhando muito dinheiro porque soube segundos antes daquele grito. Eu acho muito interessante você ter trazido o lítio. Eu ainda preciso investigar mais, mas eu estou sentindo que existe um eixo de diálogo entre o lítio e os terras raras em termos do modus operandi dessa chamada indústria mineração verde. O discurso está muito parecido. Eu estou percebendo alguns atores que estão transitando nos mesmos locais, né? Existe um grego aí que está sendo assessor do BNDES, desse último edital que o BNDES liberou da ordem de 48 bilhões de dólares para várias empresas no Brasil, seja de lítio, seja de terras raras, mas também para tecnologia, né? Hélices eólicas, etc. Então a gente percebe que esse eixo tá dialogando de uma maneira ou de outra. O Brasil, quando a gente fica olhando a mídia internacional, o Brasil ele praticamente não aparece. Existe uma tentativa de retirar qualquer possibilidade de protagonismo, ou seja, apesar do peso que o Brasil tem em termos de riquezas, em termos de produção, em termos de PIB, em termos de população e até mesmo em termos de mercado, claro, não compara com o mercado gigantesco como o americano por causa da riqueza existente, mas eu fico impressionado como o Brasil é colocado muito de lado. E isso tem muito a ver com a nossa relação que tem sido cada vez maior com a China e com essa lógica dos BRICS, essa lógica
da chamada multilateralidade, a busca de construções de outros espaços, né? A gente está numa zona muito perigosa enquanto Brasil, porque a gente está apostando em algo que não existe, abandonando algo que está sendo abandonado por todo lado, que é esse trauma da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi a ONU. A ONU foi o trauma da Segunda Guerra Mundial e a Carta dos Direitos Humanos, etc, etc. Tudo isso aí está sendo esquecido e a gente também está meio que abandonando isso, principalmente por causa do conceito de segurança e o poder de veto que existe ali, mas para abraçar uma coisa que ainda não tem capacidade de resolver, de interagir ou de se colocar. Nesse sentido, a gente tem várias bombas armadas por perto, né? A gente tem a Colômbia, a gente tem a Venezuela, a gente tem a própria Argentina. Isso tudo me faz pensar que há sim a possibilidade, num tempo não tão curto assim, não tão longo, desculpa, assim, do Brasil ser alvo de ameaças militares. Eu não consigo descartar isso. A gente tem uma resiliência, porque a gente tem um grau de diálogo relativamente favorável, mas nós temos uma sociedade no Brasil extremamente avessa ao Brasil. A sociedade em termos da elite, né? Nossa elite ela joga contra o nosso país. E isso fragiliza nos processos de negociação mais duras, como essa que nós estamos tendo que fazer agora, por exemplo, das tarifas de 50%, por dentro do Brasil está se jogando contra. E isso dificulta muito, e isso facilita, né? Dividir para conquistar. Então, o Brasil ainda é considerado, apesar da sua força, uma república de bananas muito suscetível a influências aqui na região. E aí a gente, com esse grau de fragilidade no contexto internacional, a gente ficar com essa montanha de riqueza que nós temos agora, dos minerais críticos, nos coloca em situação de grande vulnerabilidade. É esse diálogo que eu tenho tentado fazer com a presidência da República, gente, segura esse trem e começa a criar as mesas de negociação. A negociação tem que ser em cima disso. Tem que ser em cima disso. E colocando os territórios como parte interessada e não como zona de sacrifício. A gente precisa alterar essa mentalidade que não se alterou da gente ser exportador de commodities primários. Ou ter uma ideia de grandiosidade, de grandeza, de repente se aferrando ao milagre da China, mas às vezes a gente vai acabar reproduzindo, porque não necessariamente a tecnologia vai ser transferida para a gente ter capacidade de trabalhar na agregação de valor. É uma cadeia produtiva extremamente complexa. Então, hoje, sim, tudo que envolve terras raras envolve a China. A China está contribuindo com os próprios mísseis que estão sendo apontados para a China sempre que ela se aproxima de Taiwan. Então, assim, está acontecendo essa situação. Agora, que existe uma movimentação muito forte de militarização no mundo, né? Principalmente por parte da OTAN e agora com essa situação, essa escalada de Israel e tudo mais, para conseguir consolidar uma cadeia própria, isso existe. Então, está se buscando de maneira desesperada a fabricação de armas em solos mais confiáveis. E o Brasil até então era considerado um lugar confiável, mas agora não, pelos BRICS, pela atuação que o Brasil tem, a presidência do Banco dos BRICS, né, que a gente ainda tem, isso tudo gera uma situação de desconforto das potências ligadas à OTAN. Então, o Brasil já não é visto mais com todo aquele carinho que teve na época 2003, 2005, 2007, aí, que a gente era essa novidade, né, da democracia e tudo mais. Hoje nós somos um país em disputa do ano que vem. Obrigada, Daniel. Então eu passo agora para o Lucas Braga. Oi, Daniel. Ainda nesse assunto sobre o que a gente está falando de complexo militar, acho que eu queria entender e a gente explorar um pouco mais essa relação entre o complexo militar, a política pública de extração e de obtenção de terras e essa produção de armamento, que, né, acontece muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm poucas terras raras, mas eles produzem muito armamento. A China tem muita terra rara e produz muito armamento. O Brasil tem muita terra rara, mas não produz muito
armamento. Então, eu queria saber como é que fica, né, nessa nossa perspectiva, essa relação entre o complexo, as políticas públicas e a produção de armamento. Exatamente. É isso que eu estava querendo dizer. Eu costumo brincar que a gente está quase como se fosse um pêndulo com dois ímãs gigantes aqui. Qual vai ser o alinhamento do Brasil? Nós vamos reproduzir a China daquela época antiga, ou seja, a gente tentar fazer a política do não alinhamento e tentar ver se consegue jogar com os dois. Ah, libera uma mina aqui para uma empresa do Canadá e outra mina ali vai para a empresa da China e deixa essa disputa acontecendo, mas de fato não é o Brasil. Não estamos falando do Brasil, a gente está falando do Brasil como acessório para um enfrentamento geopolítico internacional. Sem falar que a gente está com uma outra questão que é que envolve essa militarização, que é o fato dos Estados Unidos ter um problema dele ter o dólar muito valorizado, que dificulta trazer o processo produtivo para dentro do país, o dólar valorizado, e a desvalorização do dólar, que é o que eles querem de um jeito ou de outro, ela poderia gerar ao mesmo tempo a perda do dólar como centralidade, que é essencial, como sendo a moeda, né, que é utilizada de referência. Então, como você consegue desvalorizar para poder aquecer a economia, a parte produtiva dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo você não perder a referência do dólar? Armas, guerra. Então, é a partir da força. Então, o que está complicado é que a gente está saindo do chamado soft power, porque estava tranquilo, para os Estados Unidos estava forte, estava pujante, da forma como estava, né? E agora os Estados Unidos precisa voltar a ter produção internamente, que ela abriu mão em prol de conseguir ter um dólar fortíssimo, né? E ser referência. Você desvalorizar o dólar, você vai precisar demonstrar que os amigos dos Estados Unidos receberão a proteção dos Estados Unidos em termos militares. E essa questão militar, então, agora se torna absolutamente central. E aí, por isso que eu falo que a gente está numa situação muito delicada enquanto país. E por isso que as nossas eleições estão sendo muito olhadas aqui para dentro, né? É, a gente sabe que vai ter as redes sociais diretamente envolvidas, as empresas de redes sociais, diretamente envolvidas no nosso processo eleitoral. Não há a menor dúvida com relação a isso. E nós temos ameaças muito próximas, né? A principal delas seria da própria Argentina, né? Então, como é que a gente se coloca numa situação como essa? Eu acredito, né? Eu já estive na China, conheci lá um pouco das políticas, como elas têm avançado. Eu acredito que a gente precisa conseguir construir mesas em que o Brasil se aproxime um pouco mais da China para conseguir ter o mínimo de leverage, para ter um certo grau de negociação, porque o Brasil sozinho, da política de não alinhamento, pode se escafeder, a não ser que a gente conseguisse avançar para o Mercosul e que tivesse uma sociedade coesa. A gente não tem a sociedade coesa e o Mercosul está indo para as cucuias. Então a gente tem uma dificuldade, enquanto nação, para a gente conseguir se colocar com a política do não alinhamento. E a outra opção é se colocar como colônia de vez, falar, ó, tá bom, podem vir aí, vem dos dois lados, que infelizmente é isso que eu tenho visto até agora. A postura do BNDES tem sido essa. Quem vier, tá bem-vindo. Eu vejo possibilidades no campo da tecnologia, que a gente poderia estar avançando, de buscar alguma política é, paulatina, né, gradual, de redução da facilidade de exportação do lítio das terras raras em modo bruto, em modo na forma do carbonato, e começar a estimular processos de industrialização dentro do país. Só que, por outro lado, do ponto de vista ambiental, eu não sei o que isso representa, porque, de novo, isso vai para o capital especulativo internacional, volta tudo para a mesma coisa. Porque, se você for ver bem, está existindo a redução do uso do petróleo? Não. Basicamente, está se colocando um elemento a mais de energia para conseguir dinamizar uma série de crises que estão existindo com relação à parte econômica. Eu fico muito triste em saber que o discurso da crise climática que nós estamos vivendo, ela está sendo utilizada justamente para conseguir fazer penetrar no inconsciente coletivo das pessoas o sentimento de desespero, que gera o ódio, o medo e gera o radicalismo para a extrema-direita, né? Os chamados nacionalismos aí, que são muito perigosos. Então a gente está numa zona que a nossa referência, que seria essa áurea
pós-Segunda Guerra Mundial, que é a ONU, está se perdendo e não há nada no lugar. E quando existe o vácuo, existe o monstro. Obrigada, Daniel. Agora eu passo para o Arthur Husni. Oi, Daniel. Você estava discutindo mais questões geopolíticas. Eu queria fazer uma pergunta para trazer mais para a política nacional, porque as observações que você fez são muito pertinentes. A gente, de fato, não tem uma sociedade unida para afirmar o interesse nacional, e isso impacta diretamente a nossa capacidade de negociação. Mas aí eu estava pensando um outro ponto também, que é o lobby que essas empresas que exploram as terras raras têm dentro do país, né? Claro que tem um interesse específico na região de Minas, mas, por exemplo, qual que seria o interesse também dessas empresas na mineração em terras indígenas ou no desmonte ambiental, falando de uma forma mais ampla, por exemplo, que está sendo avançado aí rapidamente no Congresso Nacional? O que que você poderia falar a esse respeito? Eu acho que é, de novo, aquele fator que eu tinha colocado do tempo. O nosso processo de licenciamento ambiental, ele ele é horrível. Eles querem fragilizar ainda mais. Por causa de pressa, porque todo mundo sabe que isso que parece que é de longo prazo pode ser de curtíssimo prazo. Então, é agora. E meio que o sentimento que está existindo por cabeças como, acho que uma das cabeças que eu citaria aqui é o Raul Jungmann, é, pessoas que estão dizendo, cara, se o Brasil não se mexer agora, isso é FIENG, é o IBRAM, se o Brasil não se mexer agora, não liberar geral para começar a dar liga, a gente não consegue estar na centralidade desse novo ciclo econômico que está nascendo. Então, tá um sentimento de que o Brasil pode perder o bonde por causa de preciosismos ambientais. Esse é o sentimento dessa elite econômica que se conecta com as grandes famílias no Brasil que estão vendo exauridos determinados mecanismos já tradicionais de altos rendimentos, né? Então, essa mineração com esses materiais altamente especulativos, né, são materiais com altíssimo valor agregado, e já são commodities, eles denotam o início de um novo ciclo, somado a possibilidades de uso, né, com a militarização, e eu não falei para vocês também da IA, né, que está ligada à militarização também, mas a IA ela tem uma necessidade de energia de graça. Isso tudo vê como fosse, putz, agora é a grande oportunidade do Brasil. Vamos tocar ficha, vamos tocar ficha. E a situação é muito favorável, né, para esse tipo de interesse econômico, porque a gente tem um Congresso absolutamente contrário a qualquer interesse nacional. Essa questão, a estrutura que se construiu de dar o poder, uma fatia muito grande do orçamento para o poder legislativo, quebrou, quebrou a capacidade de negociação, porque agora o deputado ele não quer assumir o ministério, porque se assumir o ministério, você tem que trabalhar. Você tem que fazer política pública, você tem que fazer documentos. Cara, agora você está recebendo milhões de reais para poder chover na sua base. Você tem deputado aqui na região que tem programas, eles têm nome de programa, programa mais genética, de um deputado legislativo, do legislativo, fazendo o programa com o dinheiro dele de emenda. Ou seja, a coisa está surreal, é um processo, um atalho que quebrou a estrutura do que seria esses pesos e contrapesos. Hoje nós temos o legislativo sem nenhum interesse com relação a negociações. O que interessa é quanto que vai receber da emenda para poder despejar na base e garantir a eleição em 4 anos. Porque hoje só se fala nisso nos territórios pequenos, aqui em Caldas. Você fala de deputado é porque trouxe a emenda. Você nunca fala do deputado que votou nisso ou naquilo. Então, esses deputados ficam muito tranquilos com relação a uma pressão do IBRAM, a possibilidade de você envolver grandes recursos financeiros do seu território, sem nenhum interesse de construção de política pública. Tudo isso dá muito trabalho. Agora é só atalho, agora é só chat GPT. Vamos embora, vamos tocar para frente. Então, o que eu sinto é que a gente está muito vulnerável. Por isso que eu fico triste quando eu falo que talvez a gente precise se aproximar da China. Porque nós estamos muito vulneráveis. A gente não tem política interna. Eu tenho falado com o governo federal, vamos pegar pelo menos as políticas de materiais críticos que a China colocou,
que está abandonando a lixiviação de sulfato de amônia, que está usando um esquema forte ambiental com relação ao processo de mineração, para a gente parar de tratar os nossos municípios como sendo municípios, zonas de sacrifício, né? Eu estava vendo lá o que acontece na China, claro, tem um monte de coisa horrorosa lá na China, tá? Não vou ficar elogiando, mas os territórios, eles fazem editais quando eles têm uma determinada riqueza. E a empresa que oferecer as melhores condições em vários aspectos, inclusive ambiental, ganha. E é isso que eu tenho proposto para os prefeitos aqui. Falei, gente, vamos fechar um consórcio dos terras raras aqui dos municípios e dizer, a gente só dá certidão de localização para quem der a melhor proposta, que emprega mais e que danifica menos o meio ambiente, que gera mais possibilidade de cadeia produtiva. Mas ninguém quer trabalhar. Mineração é igual a preguiça, dinheiro fácil e rápido. E essa é a hora. O Brasil está no centro, o pessoal quer ganhar dinheiro. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. Eu não vejo projeto nacional. Não estou vendo. Obrigada, Daniel. Luciana, acho que eu passo para você para mais uma pergunta. É, depois temos a Marina e, e acho que a gente pode ir encaminhando para um final. Hugo, Esther, vocês ficam à vontade também para intervir, levantar a mão, falar comigo aqui no chat. Ok. Eu tenho uma pequena e uma grande pergunta. A pequena pergunta é: os BRICS estão cogitando de fazer várias bolsas de commodities próprias, como de grãos. Por que que nós não fazemos também de terras raras, já que tem um alto valor agregado e teria mais ou menos 80% da produção do mundo? E a segunda pergunta é lembrar o Carl Sagan, né? Eu também fiz física, eu abandonei porque eu era um zero à esquerda em matemática, mas ele deve ter formado você também, e ele sempre pontuava a nossa responsabilidade enquanto humanidade para as futuras gerações. O que que a poluição das terras raras pode trazer para o Brasil e especificamente para Poços de Caldas, principalmente em água? Eu diria a água e o ar também, mas água sim. Então, bem, o- os impactos que a gente vai ter para cá são gigantescos, né? Os números são absurdos, né? Quando eu era presidente da Câmara, eu dialoguei, né, muito com as empresas, com as duas empresas principalmente, e eles não vão parar por esses primeiros 5 milhões por ano cada uma, né? E como ela só vai 40, 60 metros só, né? Bastante, mas ela não vai mais fundo, ela se expande rapidamente no espaço. Então, rapidamente, nós vamos começar a ter minerodutos, gente. Minerodutos conectando a área aqui perto da INB para a unidade lá, que são 10 quilômetros seria de mineroduto para ir e para voltar. O mineroduto ele pode usar água de cidades de 200, 300, 400 mil pessoas, sendo que Poços de Caldas tem isso, tem 200 mil, ou seja, é quase como se fosse triplicar o uso de água no município. Nós estamos falando de 3 milhões de litros que vão estar sendo utilizados aí mensalmente para fazer esse processo de lavagem. Essa lavagem nessas bacias, ela gera traços. Esses traços são de metais pesados, esses traços são de material radioativo. Não adianta negar, não tem como limpar isso aí. Isso vai começar a se acumular. A gente está falando de atacar quimicamente todo dia 20 mil toneladas. Todo dia 20 milhões de quilos em Poços, 20 mil toneladas em Caldas, todo dia. E como o transporte tem que ser 100% entre cava e unidade, porque cada tonelada só tira 1 quilo, né? Enquanto que na bauxita você tira, para cada tonelada, você tira 400 quilos. Aqui nos terraçados, cada tonelada você tira 1 quilo, 1,5 quilo. Então, praticamente tudo que foi, volta. Então, nós calculamos, está dando da ordem de 700 viagens de caminhão por dia em Caldas e outras 700 viagens de caminhão por dia em Poços de Caldas. Só que isso é se a empresa funcionar 365 dias por ano, 24 horas por dia, o que não é verdade, porque aqui chove muito. Então, na época seca, a gente vai ter 1.200 viagens de caminhão por dia, com uma poeira impossível de controlar. E essa poeira vai estar carreando metais pesados que são altamente impactantes
para a questão neurológica, principalmente, essas características dos terras raras de serem altamente eletromagnetizáveis faz com que também afete nosso sistema nervoso. Então, é muito mais impactante do que agrotóxico vai ser aqui na região, em termos de sistema nervoso, em termos de problemas de ansiedade, de pânico e vários outros tipos de coisas que nós vamos ter por esse ar. E a água? A nossa região é extremamente fraturada. Esse foi o grande erro da mineração de urânio a céu aberto aqui que foi feito. O fato daqui ser tudo fraturado. Significa o quê? É uma área vulcânica fraturada com muita água, porque aqui é a caixa d'água do Rio Grande. Tudo que acontece aqui, em alguns dias, já está lá na Argentina. Passa ali por Barretos, vai descendo, vai para o Paraná, chega lá no Rio Paraná e chega lá na Argentina. Essa vibração toda nessa região sinérgica, toda ela em volta dessas 100 milhões de toneladas, dessas 20 mil toneladas de rejeito radioativo, vai gerar processos de carreamento de metais pesados, vai gerar processos de espalhar pelas águas a impossibilidade de uso dessas águas, porque não há tratamento de água para metais pesados. Até há em laboratório. Mas, assim, a grosso modo, o que a Copasa faz, ela não tira metais pesados. Ela tira coliforme fecal. Ela resolve a situação de infecção bacteriológica. Mas os processos ligados a esses metais que a gente vai ter, caso a acidez não consiga ser controlada, nossa água já é um pouco ácida, nosso solo já é um pouco ácido. E a acidez é o que permite com que possa existir a lixiviação do próprio subsolo. E essa lixiviação também vai gerar o carreamento de sólidos. Ou seja, é uma série de questões que nós estamos falando de impactos tremendos aqui na região e altamente diversificadas. A tendência que nós estamos percebendo, por exemplo, é que uma unidade de tratamento dessas, que é capaz de processar 20 mil, 30 mil toneladas por dia, ela vai começar a ser uma comedora de argila. E a gente vai começar a ter terceirização de cavas de argila, porque a argila refratária você licencia muito facilmente, é autolicenciamento, né? Não precisa nem alterar o licenciamento ambiental para ter autolicenciamento, ele é classe 2 no nosso processo de licenciamento ambiental. Então, assim, eu, enquanto morador daqui, enquanto pai, enquanto ser humano, eu não consigo ver como assistir isso e não me colocar totalmente contrário a esse tipo de atividade. Então, essa honestidade, né, que a gente aprendeu na física, a honestidade frente ao que a ciência nos apresenta, ela é muito dolorosa. Ela machuca demais, porque a gente não esperava que a gente ia chegar no nível desses. Por que que o BRICS não faz, né? Outra pergunta que você fez, o BRICS não faz essa bolsa? Esse é um debate que precisa acontecer. Não está acontecendo de forma pública. Por que eu não sei? Eu acho que é porque é um tema altamente militarizado e o Trump, em especial, é altamente volátil. Então, esse grau de incerteza na forma de funcionamento está fazendo com que tudo que envolve mineração de terras raras ligado ao BRICS está acontecendo em silêncio. Então, eu não sei para onde a coisa vai avançar. Eles já recuaram com aquela ideia de uma moeda, que isso já foi feito, foram feitas ameaças, né, dos Estados Unidos. Ó, se for ter outra moeda, acabou a brincadeira. É, e eu acho que o Terras Raras é uma situação parecida. Então, eu fiquei surpreso lá no Rio de Janeiro, no encontro, o quão pouco eco a gente estava encontrando ao falar da questão da mineração de terras raras. Pouquíssimo. Então, eu estou sentindo um silêncio ensurdecedor. Ensurdecedor. Cheguei a falar, a gente teve audiência com a própria ministra de Ciência e Tecnologia. Nós tivemos com a Marina Silva, nós tivemos com o Minas Energia, com o gabinete, com o gabinete do MDIC, do Alckmin, com o Ministério da Fazenda. O que nós estamos dizendo é, pelo amor de Deus, coloque alguma contrapartida de diálogo com a população para buscar alternativas tecnológicas para que a população seja parte interessada também nesse processo. E até agora, nada. 56 bilhões do BNDES já foram disparados para um conjunto de empresas nessa área de materiais críticos. Teve um encontro agora no Senado para poder avançar com a política pública de materiais críticos, que é uma liberação geral, é dizer que ela é estratégica, né? Ao dizer que é estratégica, é liberar também a mineração, mais ainda, né, o licenciamento ambiental. E
para a organização dos territórios, para os processos, para as universidades, para os pensadores, para os pesquisadores e para a população poder se organizar e saber do que está acontecendo, zero, zero. E a gente sempre falou, Caldas tem um orçamento de 70 milhões de reais por ano. Uma empresa dessas tem previsto um faturamento bruto da ordem de 1 bi de dólares, ou seja, 6 bi de reais por ano. Como que a gente vai querer ter uma mesa de negociação entre o município e uma empresa com faturamento de 6 bi, o município com 70 milhões? Então a gente está numa situação que a gente precisava do governo federal para uma mesa de diálogo e negociação, para pensar um polo tecnológico de terras raras, buscando inovar e não cair no greenwashing, no nesse papo furado de ESG, que é a maior lavagem cerebral que existe, para que a gente possa, enquanto territórios, ter soberania para definir as formas como vão se dar, inclusive a escolha das tecnologias e os volumes. Porque com uma reserva dessas, a gente poderia ter um volume muito menor de exploração, muito mais tranquilo, mais paciente, né, como se falava, para que a gente pudesse também ter o tempo de dar liga da indústria nacional começar a crescer, começar a ganhar um pouco de tecnologia. Eu não estou vendo isso, eu estou vendo uma pressa descabeçada por todo lado e tenho visto uma passividade tremenda do BRICS nesse sentido. Por isso que eu falo, a gente abandona a ONU, mas eu não vejo ainda o BRICS como tendo capacidade de segurar porque ainda não chegaram-se os acordos suficientes, né? E é uma situação complexa ali. Você tem, por um lado, o Irã, por outro lado, você tem a China. São grandes extremos. O Irã, em termos da questão de gerar uma lógica anti-ocidental para o BRICS, que é o grande temor, né? A grande frase que se usa, o BRICS é anti-ocidental, né? Então, o Irã, ele representa isso de uma maneira ou de outra. E a China, o fato dela ser muito desigual com relação aos demais que ali estão, apesar de não ter poder de veto, né? Que é o princípio do BRICS, mas isso gera uma série de dificuldades também para chegar a acordos. E o Brasil vai ter que sambar isso aí. Mas nós não temos país. Daniel, eu passo então agora para o Stélio Marras. Talvez seja a nossa última pergunta, e também deixo aberto, se alguém quiser intervir depois, tá à vontade, manda só um sinal. Tá joia. Ah, Daniel, muito obrigado por sua exposição. É um prazer te ouvir e alguém tão que sabe tanto sobre esse assunto. Eu, justamente por isso, Daniel, por você já ter um envolvimento muito qualificado e antigo, e também com uma expertise técnica sobre essa questão, eu queria te perguntar sobre como chegar, fazer chegar essas questões à população. Eu acho que você deve ter um histórico grande para nos contar, talvez resumir apenas, né? E eu faço essa pergunta, Daniel, porque é, eu tenho a impressão de que se a gente chega com os nãos, as faltas, o apocalipse e o fim do mundo, a gente não, a chance de aderência da população me parece diminui muito, enquanto do outro lado o que se tem são as promessas de desenvolvimento, de bem-estar, são os ideais em que a população se formou, tipo, são as utopias, não é? É, então, olha que difícil, né? Muito difícil essa luta. É, e aí, quer dizer, a gente quer chegar à população e às vezes eu tenho a impressão de que se quer chegar conscientizando a população. Então, também ela é encarada como uma entidade da falta. Ela não sabe. E lá vão os expertises, os técnicos, os que sabem ensinar. Também acho que isso, no momento que a gente vive, qual? Esse de pós-verdade, de factoides,
de um investimento na desinformação, quer dizer, aí fica realmente muito difícil. E quando a gente pensa assim, parece que o jogo já está jogado, não há o que fazer e a gente é tomado de uma desesperança enorme. Então, que coisa terrível, porque ao mesmo tempo tem que dizer que isso aí beira o fim do mundo e ao mesmo tempo tem que potencializar de alguma maneira essa população, engajando e não só tentando ensinar, para que ela venha junto. Você deve ter uma experiência grande sobre isso e poderia nos dizer e eu não vou dizer, né, como solucionar isso, que parece muito difícil, né? Levar, por exemplo, a gente está aqui há quase 2 horas falando, e você nos apresenta uma complexidade. É um problema de política interna, é um problema de política internacional, é um problema econômico, é um problema ambiental, é um problema regional. Como encaminhar isso sem fazer da população essa entidade da falta, se eu pude me expressar? Sim. Não, eu acho excelente. Eu já faz um tempo, Stélio, que eu sinceramente já não acredito mais em conscientização. Acho que as pessoas sabem muito bem de muita coisa que está acontecendo. O grande problema é que a gente não está tendo espaços qualificados de conversa. É, no geral, somos colocados em situações extremamente avessas. Isso é muito ruim. Essa tranquilidade que a gente está tendo aqui não existe, né? Por isso que eu fiquei muito feliz, né, pela iniciativa da Revista Rosa, porque a gente não está tendo espaço tranquilo para conversar, né? Eu quero muito ter uma conversa, por exemplo, com engenheiros de Minas, né? Com gestores públicos, mas sem estar entrando numa polarização estúpida que só beneficia eles. E por que que só beneficia eles? Porque o discurso deles é fácil. E o nosso necessita sempre dar voltas, entendeu? E é um saco isso, um saco. Senta que lá vai a história, né? Então, tudo que você precisa justificar, explicar, não, porque é o seguinte, é bom, mas não é tanto, né? Então você começa a ficar dando voltas, né? Então, assim, esse é um elemento central para nós. Então, o que nós estamos tentando fazer é cavar os espaços para que haja debates qualificados, para que a gente tenha conversas mais tranquilas. O abaixo-assinado está funcionando muito bem, porque é uma conversa tete a tete, é muito gostosa de acontecer. E eu posso falar para você, viu, Stélio? Todo mundo que a gente conversa com calma sobre o assunto, tranquilo, sem estar aquela correria toda, a pessoa faz, não, peraí, aí não, né? Porque se você começa a pesar os prós e contras, é muito pouco, são 180 empregos. Eu sempre cito, você pega ali o San Michel, putz, gera 10 vezes mais empregos, entendeu? Distribui muito mais riqueza para o município. Ali tem a Zona Sul, que já teve um processo antigo de uma poeira, uma nuvem branca que foi para lá, que teve a ver com a atividade de mineração, e o pessoal se lembra disso aí. E eles estão do lado ali. Ali vai ter cava a 50 metros de um hospital. Esse foi onde eu fui dar entrevista, inclusive lá no jornal. Então, assim, o que nós precisamos é ter esse tempo para penetrar, para poder compreender o assunto, né? Enquanto que do lado deles está vindo com muita pressa. Por outro lado, esse caso que aconteceu hoje nas escolas, né, que a Marcela até estava contando para vocês, tá deixando o pessoal também meio assim, fala assim, tá bom demais para ser verdade. Tá assim, não tá tão fácil, porque assim, quando o santo é bom demais, né? Sei lá, quando o presente é bom demais, até o santo desconfia, uma coisa assim, eu não lembro como é que é o ditado, mas é, tá estranho essa coisa muito agressiva que eles estão tendo de dar presente, dar brinquedo, vir com o bonequinho e abraçar. Então, assim, o povo também está olhando o negócio, só que a gente não está conseguindo ter os espaços, infelizmente, e é isso que eu falei de uma inteligência que eu percebi lá no Lítio, lá no Vale de Quitionha. A gente tem dialogado bastante com o pessoal lá, e eu tenho percebido aqui, e é o que eles estavam tentando fazer lá em Penco, no Chile. Eles estão conseguindo fazer um esquema de capturar as elites locais, né? Então, os espaços de poder do município, dos municípios, principalmente Caldas, Poços de Caldas, já estão tomados. Pra vocês terem uma noção, a gente sempre está lendo os documentos que eles mandam para os acionistas. A Viridis tem uma pérola, são 2 parágrafos que é uma pérola que eles falam.
é porque eles têm uma área em Águas da Prata, tem uma área aqui em Caldas, lá da INB, e tem uma área ali em Poços. E aí eles falam, a gente estava em dúvida de por qual começar. Nós vimos que era necessário começar pelo lugar que mais facilmente fosse aderir. E apostamos de posse de causa, por causa de família tal, não sei o que e tal, não sei o que. E agora comprova-se que acertamos. Já de maneira impressionante, nós já temos até a certidão de localização. Dão risada. Então, assim, tá muito fácil. Tá muito fácil. E o difícil, que exige muita sabedoria da gente, é que o fato de estar indo muito rápido do lado deles faz com que a gente tenha que gritar. Porque se você não apelar, eles estão apelando. Eles estão com um novo projeto de lei lá na Câmara Municipal de Poços de Caldas para poder autorizar a mineração em zonas prioritárias rurais, né, ambientais rurais. Em Caldas, eles entraram com um projeto de lei, que é o número 13 aqui, que é para destruir a área de proteção ambiental Santuário Ecológico da Pedra Branca, que a gente construiu a árduas penas e conseguimos com isso superar os problemas com relação à mineração. A gente chegou a pacificar a mineração em Caldas. Tal projeto de lei vai ser votado daqui a pouco. E os vereadores acabaram de contratar uma assessoria técnica para um parecer de um projeto que só tem 5 artigos, um parecer jurídico de R$ 63 mil, um valor absolutamente incompatível com a realidade de um parecer para 5 artigos. Então, quando você está com o tempo reduzido, você está com uma pressão muito grande, tem hora que realmente precisa ser chato e gritar. Tem que realmente ser aquela coisa também negativa, né? Então, assim, a gente tem que fazer esse jogo sempre de qual o melhor caminho e qual o momento que vai ser, né? Enquanto não houver um espaço minimamente organizado para a gente poder debater, a gente não vai conseguir sair do lugar. Mariana e Brumadinho, as licenças de operação estão de pé. Então, você chegar e falar que se acontecer algo de errado aqui, vamos ver, vamos pagar para ver? Se acontecer algo errado aqui, a gente tira a licença deles? Não tira. E essa é uma coisa que a gente tem falado, que pode matar aqui 100, 200 pessoas numa catástrofe. Não vai tirar essa licença de operação. Não tira, gente. Não tira. O fato consumado em direito ambiental é um fato. É um fato. Pode até ser que na primeira instância que os juízes estão aqui, até pode dar uma suspensão. Mas na segunda, terceira instância, acabou, gente. Acabou. Nós temos um direito pró-mineração. Então, nesse tempo que nós temos agora, que é o tempo até o parecer único que vai ser escrito pelo órgão licenciador, é o tempo que nós temos, é a nossa janela. Quando for feito parecer único, ele vai para votação no Copan. E no Copan é dominado já pela FIENG e vai ser aprovado. Então, quando tiver o parecer único, vai ser aprovado o licenciamento ambiental. Sendo aprovado o licenciamento ambiental, já não tem mais volta. Já não tem mais o que fazer. A partir daí, nós vamos começar só a tentar fazer negociação de migalha, mas a negociação fica muito mais difícil. E essa estupidez das nossas lideranças, autoridades locais, de uma estupidez, porque agora era a hora que dava para negociar. Agora é a hora boa de negociar, porque eles querem muito vir. Depois a gente vai negociar quando eles já estão com autorização, já estão com licenciamento ambiental, que já veio lá do governo estadual, governo federal, a coisa fica muito mais difícil para nós. Aí nós vamos ter que apelar para o Ministério Público, etc. E aí nós vamos ter os atingidos pela mineração de terras raras. É só aí que a gente vai começar a ter uma voz e tal, porque já morreu gente, já está rolando câncer, já está rolando as depressões, já está rolando os processos mentais, etc. Então, o que está sendo licenciado hoje, e aí eu concluo, o que está sendo licenciado hoje é o projeto de futuro da nossa região. Não é uma atividade econômica, não é um empreendimento. Hoje nós estamos licenciando o futuro da nossa região enquanto identidade. E essa identidade, se for aprovada, vai ser a de ser um centro, né, de exploração de terras raras. E com isso, outros processos econômicos, atividades econômicas vão ter que ser abandonadas, né? Ou seja, o estilo de vida vai ter que ser alterado. Então é nesse sentido que a gente tem que fazer esse jogo. Mas a gente tem feito, né, o corpo a corpo, tem feito a mobilização, tem construído espaços de diálogo, temos nos aproximado das universidades. A gente está vendo a possibilidade de fazer um grande encontro entre o Unifal e o IF Sul de Minas para discutir o assunto. Estamos vendo a possibilidade de construir um grande seminário nacional de terras raras aqui na nossa região, para ser uma referência internacional do assunto, inclusive trazer gente da China. Estamos avançando nesse sentido, para a gente apontar, olha, beleza, temos essa riqueza? Temos.
Mas vamos usar um pouquinho a nossa cabeça para que essa riqueza possa ser nossa. Vamos supor, desses 180 empregados aí, cada um receba R$ 5.000 por mês. Isso dá na ordem de 11 milhões por ano. Vamos supor mais 10 milhões, que é o do Cefem, que é a taxa que vai ficar. Já dá 20. Duplica isso aí, R$ 40 milhões versus R$ 6 bilhões. Não está justo. Não está justo. Para o grau de impactos que nós vamos ter e para o que nós vamos sofrer enquanto região, enquanto famílias, enquanto pessoas aqui que viveram e cresceram, casaram e tiveram seus filhos, tá muito injusto. Não é compatível, né? E nesse sentido, volto ao bezerro. É só nós. É isso que eu senti no BRICS. É só nós. Nós precisamos da gente. Uau, Daniel, só tenho a agradecer muito, eu acho que eu falo por todos nós. É, espero que eu tenha sido para todos também um primeiro contato com esse tema, assim, as primeiras vezes que eu conversei com o Daniel, eu fiquei muito mexida, e que bom que eu consegui trazer isso para dentro da revista e trazer outras pessoas junto, porque eu acho que também não encerra aqui, eu acho que é só um começo de discussão mesmo, e, e estando tão próximo, literalmente, né, no caso eu, o Stédio, o Daniel, assim, dentro da região de sacrifício, acho que também é o mínimo que a gente poderia fazer. Então, é isso. Acho que a revista fica muito aberta a esse tipo de colaboração e pensar futuros encaminhamentos para discussão. Agradeço principalmente a Luciana, Stélio, Hugo por terem vindo e aceitado o convite, de estarem juntos com a gente. E eu acho que é esse o espírito mesmo de pôr gente junto para conversar. E então Eu encerramos. queria dizer para o Daniel que ele não está sozinho. Tem toda uma rede, tem instrumentos jurídicos. Vamos lutar, tá, Daniel? Quero seus contatos, tá, gente? Não, Pra gente... não se sinta sozinho. Vamos atacar de várias formas. Obrigado. Isso é muito importante de escutar. Eu queria agradecer novamente pelo convite, Marcela, e agradecer ao Daniel por essa ótima entrevista. Foi muito, muito legal te ouvir. E reiterar que estamos juntos nessa, Marcela. Pode contar com a nossa parceria e vamos em frente nessa discussão. Eu Então, também não, agradecer, ou desculpa, Marcelo. não, por favor, por favor. Não, só agradecer também e pedir para a Marcela, por favor, passar meu contato para o Daniel. Eu estou à disposição para o que for preciso. Estou lá na Universidade de São Paulo, eventualmente algum contato por lá também. Enfim, tentar aumentar essa rede de aliados, né? Porque eu acho que toda a questão é essa, né? Tem a ver com é, é, a gente conseguir mais e importantes e efetivos aliados, né? Por favor, conte comigo e eu peço, por favor, a Marcela que repasse o meu contato para o Daniel. Vai ser um prazer a gente continuar. Então, acho que podemos encerrar. Daniel, mais uma vez, muito obrigada. E a gente se vê em Eu... breve, espero. Tá bom. Tudo de bom para você, gente. Valeu. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau.